Irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nesta videoaula, vamos estudar a seção 2 da parte 3 do Catecismo da Igreja. Lá no capítulo 2, tratando o artigo 4, onde iremos abordar o quarto mandamento, honrar pai e mãe. E recomendo então a leitura do texto base do Catecismo dos capítulos 2196 ao 2258. Vamos iniciar esta videoaula meditando o que o Senhor nos ensina em Deuteronômio, no capítulo 5, versículo 16. Honra teu pai e tua mãe, como te mandou o Senhor, para que se prolongue teus dias e prosperes na terra que te deu o Senhor teu Deus. Deus entregou a Moisés 2 tábuas da lei. A primeira continha os 3 mandamentos que se referem a Deus, na qual estudamos no vídeo anterior. Na segunda tábua estavam os outros 7 que se referem aos irmãos. O quarto mandamento inicia a segunda tábua e Deus colocou os pais em lugar de destaque e muito forte, o que nos ensina o Catecismo no parágrafo 2197. Então podemos pegar o Catecismo no parágrafo 2197. E assim diz o Catecismo: o quarto mandamento encabeça a segunda tábua, indica a ordem da caridade. Deus quis que depois dele mesmo honrássemos nossos pais, a quem devemos a vida e que nos retransmitiram o conhecimento de Deus. Devemos honrar e respeitar todos aqueles que Deus, para o nosso bem, revestiu de sua autoridade. Um homem e uma mulher unidos em matrimônio formam com seus filhos uma família. E isto não depende do reconhecimento por parte da autoridade pública. E não há outra maneira de se constituir uma família segundo o desejo de Deus, pois o próprio Deus a instituiu tendo seu próprio modelo na Trindade. A família cristã é uma comunhão de pessoas, vestígio e imagem da comunhão do Pai e do Filho no Espírito Santo. A sua atividade procriadora e educativa é o reflexo da obra criadora do Pai. É chamada a partilhar da oração e do sacrifício de Cristo. A oração cotidiana e a leitura da palavra de Deus fortalecem nela a caridade. A família cristã é evangelizadora e missionária. Aí podemos nos perguntar, que lugar então ocupa a família na sociedade? A família é a célula originária da sociedade humana e precede qualquer reconhecimento da autoridade pública. Os princípios e os valores familiares constituem o fundamento da vida social. Portanto, a vida de família é uma iniciação à vida da sociedade. E quais os deveres, então, da sociedade em relação à família? A sociedade tem o dever de sustentar e consolidar o matrimônio e a família, no respeito também do princípio da subsidiariedade. Então, o que significa essa palavra? Significa que os poderes públicos devem respeitar, proteger e favorecer a verdadeira natureza do matrimônio e da família, a moral pública e os direitos dos pais e a prosperidade doméstica. Porém, meus irmãos, mais do que nunca, hoje a família é atingida pela praga do divórcio, das uniões livres, do aborto,
dos casamentos de homossexuais, da eutanásia, frutos de uma sociedade mergulhada no consumismo e no utilitarismo que fez uma opção pela cultura do prazer. Infelizmente, em todo o mundo, várias instituições internacionais que deveriam cuidar da vida praticam uma política antifamília. Há uma verdadeira conspiração contra a vida para fazer desaparecer da sociedade as famílias, já que as famílias mantêm vivos os valores cristãos, o que impede os interesses de uma elite internacional que deseja manter-se no controle da humanidade. Rezemos ao bom Deus que nos livre dessa cultura de morte, pois a família é o santuário da vida e a célula base da sociedade. Como nos ensina o Catecismo, para que essa família dê os frutos necessários para o crescimento de cada membro, cada um de nós temos deveres a serem praticados. Os deveres com os filhos, por exemplo. Em relação aos pais, os filhos devem respeito, ou seja, terem uma piedade filial, o reconhecimento, a docilidade, a obediência, contribuindo assim também com as boas relações entre irmãos e irmãs, para o crescimento da harmonia e da santidade de toda a vida familiar. Se os pais se encontrarem em situação de indigência, de doença, de solidão ou de velhice, os filhos adultos devem prestar ajuda moral e material. Na carta aos Efésios, lá no capítulo 6, versículo 1, São Paulo nos exorta: filhos, obedecei aos vossos pais segundo o Senhor, porque isto é justo. Convido a cada um de vocês, filhos e filhas, a meditarem o capítulo 3, dos versículos do 1 ao 18 do livro do Eclesiástico, ou melhor, todo o capítulo 3, pois mostra a importância dos pais na vida dos filhos e a importância da autoridade que Deus lhes confiou e a necessidade dos filhos em obedecerem aos seus pais. E um aspecto que quero chamar nossa atenção na meditação desse capítulo 3 do livro do Eclesiástico, lá no versículos 9 e 10, é a grandeza e a importância da bênção dos pais. A bênção dada pelos pais aos filhos é a própria bênção de Deus, porque foi por meio deles que Deus nos gerou. Precisamos resgatar este santo costume. A bênção, pai. A bênção, mãe. Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe, minha filha. Com certeza, muitos filhos com esse costume maravilhoso seriam livres de tantos perigos, no corpo e na alma, se sempre pedissem a bênção aos seus pais. Meus irmãos, constatamos uma triste realidade. Os pais também têm defeitos, mas Deus quer recompensar ricamente o filho que com paciência suporta esses defeitos e assim mesmo honra os seus pais. Se esses pais são difíceis, intolerantes, cheios de manias, alguns até alcoólatras, outros drogados, outros criminosos, adúlteros, entre outros pecados, maior será o mérito do filho diante de Deus, por ter honrado um pai ou uma mãe tão difícil. E o fundamento da honra devido aos pais é que São Paulo nos ensina em Efésios
capítulo 3, versículo 15. A paternidade divina é fonte de toda a paternidade humana. Falamos dos deveres dos filhos, mas quais são então os deveres dos pais em relação a seus filhos? Os pais, participantes da paternidade divina, são os primeiros responsáveis da educação dos filhos e os primeiros anunciadores da fé. Têm o dever de amar e respeitar os filhos como pessoas e filhos de Deus e, dentro do possível, de prover as suas necessidades materiais e espirituais, escolhendo para eles uma escola adequada e ajudando-os com prudentes conselhos na escolha da profissão e do estado de vida. E, em particular, tem a missão de educá-los na fé cristã. Esta missão se dá principalmente com o exemplo, a oração, a catequese familiar e a participação na vida eclesial da comunidade. Os pais devem olhar para os seus filhos como filhos de Deus e respeitá-los como pessoas humanas. Educarão seus filhos no cumprimento da lei de Deus e na medida em que eles próprios se mostrarem obedientes à vontade do Pai dos céus. São Paulo nos ensina em Efésios capítulo 6, versículo 4. E vós, pais, não irriteis os vossos filhos, pelo contrário, educai-os com disciplina e advertências inspiradas pelo Senhor. E a primeira vocação do cristão é seguir Jesus Cristo. Os pais devem, com alegria, ajudar os filhos no seguimento de Jesus, em todos os estados de vida, mesmo na vida consagrada ou no ministério sacerdotal. Ou seja, os pais têm a missão de ensinar os filhos a rezar e a descobrir a sua vocação de filhos de Deus. E por fim, o quarto mandamento da lei de Deus manda que honremos também todos aqueles que, para o nosso bem, receberam de Deus alguma autoridade na sociedade e esclarece os deveres dos que exercem essa autoridade, bem como os daqueles que dela beneficiam. A autoridade deve ser exercida como um serviço, respeitando os direitos fundamentais da pessoa humana, uma justa hierarquia de valores, as leis, a justiça distributiva e o princípio da subsidiariedade. No exercício da autoridade, cada um deve procurar o interesse da comunidade em vez do seu próprio interesse e deve inspirar as suas decisões na verdade acerca de Deus, do homem e do mundo. E quando é que o cidadão não deve obedecer à autoridade civil? Em consciência, o cidadão não deve obedecer quando os mandamentos das autoridades civis se opõem às exigências da ordem moral. É necessário obedecer mais a Deus do que aos homens, conforme o livro de Atos, capítulo 5, versículo 29. Terminamos aqui esta videoaula, certos de que em Cristo a família torna-se igreja doméstica, porque ela é uma comunidade de fé, uma comunidade de esperança e de amor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, Maria e José, minha família, vossa é. Amém.